Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero que você que está em casa faça o mesmo. Bíblias em mãos, coração voltado para essa palavra. Uma palavra muito necessária, né? Estava essa semana tendo comunhão com Deus, bastante comunhão com Deus, embora eu estivesse em viagem. Mas foi uma viagem um tanto atípica, né? Foi uma saída um tanto atípica em que Deus falou profundamente comigo. Eu pedi ao Senhor que Ele nos conduzisse numa palavra adequada. Não adequada no sentido de que as outras não fossem adequadas, né? Adequada para o nosso momento. Uma palavra que viesse ao encontro das nossas necessidades. Nós sempre ministramos a palavra buscando em Deus a sua direção para o presente momento, porque nós entendemos que a palavra de Deus, enquanto a palavra ministrada mediante o ministério da palavra, é um guiar constante da igreja até o reino do nosso Senhor. Assim como o povo de Israel, ao saírem do Egito, eles foram guiados pela nuvem durante a noite, né? Ou pela coluna de fogo durante a noite. E durante o dia eram guiados pela coluna de nuvem, a nuvem que cobria do calor, e eles seguiam aquela nuvem, sendo orientados no caminho que deviam seguir. Semelhantemente, a igreja, no Novo Testamento, ela também é guiada por uma grande nuvem que nos cobre, que é uma nuvem de graça, e também por uma grande coluna de fogo, que é a palavra de Deus, que nos ilumina, que nos aquece, e por meio do seu calor nós podemos receber tudo aquilo de que precisamos nesta jornada, nesta caminhada em direção ao reino e a manifestação do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, o Senhor me conduziu a essa ministração. Eu já tinha 3 ou 4 temas preparados, separados, mas o Senhor me conduziu para esta mensagem, para esse tema que nós começamos hoje, tá bom? Nós não vamos concluir essa mensagem hoje. Separei apenas uma parte, né, que traga um sentido completo pelo que queremos falar hoje, mas nós continuaremos essa ministração, esse tema, por talvez 2, 3 ou 4 semanas, a depender do desenvolvimento e daquilo que o Senhor quer nos falar aqui ao longo dessa série. O encargo do meu coração, até coloquei para os irmãos hoje no grupo, né? No grupo do Devap Oficial. Mandei também num postzinho em particular para cada um dos irmãos, pelo menos daqueles de quem eu tenho contato, um texto que diz assim: em tempos de crise espiritual, refletir e problematizar nossos anseios e valores eternos ajudam-nos a retomar o caminho dos primeiros começos. Eu quero convidar vocês a entenderem essa porção juntamente comigo, pela importância que traz esse conteúdo. Algumas pessoas dizem que não conseguem entender muito aquilo que eu escrevo, geralmente, né? Mas eu prefiro apostar que os irmãos, alguns não entendem, porque não leem, apenas procuram decodificar as letras, e aí não tem como entender mesmo. Mas se você começar a fracionar o texto em pequenas porções, e nunca passar para a porção seguinte, sem antes estar claro do que diz a porção anterior, você vai ter um melhor entendimento de qualquer leitura. Veja que a primeira parte desse argumento diz: em tempos de crise espiritual. Ou seja, nós partimos do pressuposto e da nossa experiência de que os tempos em que nós estamos vivendo, mais precisamente, agora o segundo semestre no qual estamos, obviamente, mas desse século, desse ano que nós estamos vivendo, 2021. Ou seja, nós estamos vivendo os tempos proféticos anunciados por Jesus Cristo nos evangelhos. Estamos vivendo os tempos proféticos anunciados e profetizados por o apóstolo Paulo, conforme se encontra claramente em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele diz que os últimos dias seriam dias
difíceis. Jesus diz no livro de Lucas que nesses últimos dias, próximo à sua vinda, ele diz como quem pergunta: achará porventura o Filho do Homem fé sobre a terra? Temos também o texto de Apocalipse capítulo 3, quando diz a partir do versículo 14, quando diz que o Cristo de Deus fala à sua igreja, mais especificamente a igreja de Laodiceia, a igreja desses últimos dias. Ou seja, a Escritura está cheia de textos, no Novo Testamento sobretudo, que falam, que profetizam, que apontam, que sinalizam os tempos em que nós estamos vivendo. E para aumentar ainda essa tensão, nós que vivemos esse tempo, somos pessoas extremamente despreocupadas com as coisas eternas, despreocupadas com os valores eternos, porque são dias de tanta facilidade que nós acabamos por nos esquecer daquilo que é essencial, daquilo que é melhor, daquilo que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para nós é como que o texto estivesse dizendo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar as demais coisas, e o reino de Deus vos será acrescentado. Há uma inversão, na verdade, ainda que não seja explícita, mas inconscientemente vivemos como se fôssemos ordenados a buscar as demais coisas, as coisas imediatas, as coisas transitórias, as coisas de valor passageiro. Então, assim, quando diz em tempos de crise espiritual, nós estamos sinalizando esses dias, porque este falar não é para a igreja do passado, tampouco é para a igreja do futuro, ainda que possa vir a ser, mas estamos dizendo que em tempos de crise espiritual, refletir e problematizar os nossos valores e anseios eternos ajudam-nos. Ou seja, é preciso que cada um de nós possa refletir. Nós temos que parar um momento. Em algum momento da nossa vida, temos que parar com tanto barulho, com tantas atividades, com tantos compromissos, para que nós possamos refletir sobre os nossos valores, valores cristãos. Mas não estou falando do ponto de vista político, como hoje em dia se discute tanto, o que é que deve ou não se fazer por meio da política. Lembre-se que a Escritura nos ensina claramente, o apóstolo João, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, quando diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer que para o mundo não há jeito, não há solução. O mundo está mergulhado num abismo de perdição. Então, não será no mundo que nós faremos alguma coisa pelo reino de Deus. Mas sim, nós, como reino de Deus, podemos ser algo para o mundo, no sentido de sermos luz para este mundo, ser o sal da terra. Ou seja, ao invés de querermos criar um mecanismo de mudanças sociais, o que tem sido provado insuficiente, o que tem já sido demonstrado que é impossível que isso aconteça, nós precisamos nos colocar, nos posicionar, nos levantar, para então trazermos ao mundo uma solução, apresentarmos uma solução que seja divina, que seja de Deus, que seja celestial, que seja obra e fruto do Espírito Santo, de maneira então que é preciso que em tempos de crise nós possamos refletir e problematizar os nossos valores e os nossos anseios eternos, como quem dissesse assim: puxa, eu me intitulo um cristão. E interessante que, historicamente falando, todos nós temos um certo orgulho de se dizer cristão. E esse orgulho se mostra exatamente, ou sobretudo, quando alguém surge dizendo ser de uma outra religião que não é do cristianismo. Logo você se sente de alguma maneira superior. Sim ou não? Fala a verdade. Está aqui, eu sou cristão, que maravilha. E você? Pois é, eu sou muçulmano. Logo você fica, vixe, misericórdia. Coitado do indivíduo, né? Vem assim um orgulho santo, ou um orgulho disfarçado de santidade. Mas o fato é que nós que nos julgamos ser cristãos, e que nós que dizemos ser cristãos, possamos problematizar
os nossos valores. Como é que é problematizar? Olha, nós debatermos esses valores, quais são os valores verdadeiramente cristãos, e problematizar no sentido de colocá-los diante de nós para um enfrentamento, no sentido de nós perguntarmos a nós mesmos: será que eu valorizo mesmo tal ou qual valor, ou tal ou qual princípio? Será mesmo que eu sou um cristão no sentido prático da coisa e não no sentido meramente religioso? Ou seja, em tempos de crise espiritual, seria o primeiro ponto. Refletir e problematizar nossos valores e anseios eternos nos ajudam a retomar o caminho dos primeiros começos. Ou seja, me parece que os primeiros começos apontariam para a nossa experiência inicial. Lembra quando você teve aquele encontro mesmo? Quando a verdade acerca de Jesus brilhou no seu coração? Ainda que você não entendesse muita coisa, de fato você não entendia quase nada acerca de tanta coisa que você veio a entender posteriormente. Mas o que você entendeu foi suficiente, aquela luz tênue, mas que já brilhava no seu coração, já te alimentava, e já era uma força suficiente para te fazer levantar-se, se erguer e seguir a Jesus. E você tinha no coração aquele ardor, aquele calor, aquela vontade, aquela determinação de seguir a Jesus a todo custo. Aquele primeiro começo, aquele início, que muitos chamam de primeiro amor, né? Aquele primeiro ímpeto, aquelas primeiras experiências. O que me parece por esse texto aqui, esse pequeno texto, é que se nós precisamos retomar o caminho dos primeiros começos, significa que talvez nós os tenhamos abandonado. Ou seja, nós tivemos um bom começo, mas por alguma razão, na nossa trajetória, alguma coisa aconteceu que nos fez cristãos débeis na fé. Alguma coisa aconteceu que nos esfriou. Alguma coisa aconteceu que roubou a nossa força, que tirou de nós aquele impacto da palavra, aquele impacto do evangelho, e nos fez, como diz profeticamente, cristãos mornos. Então, o problema que nós trazemos, que nós queremos então desenvolver nesta série, é exatamente este. Em tempos de crise espiritual, nós estamos em crise espiritual, você está em crise espiritual, a igreja de Cristo está em crise espiritual. Um dos louvores cantados aqui hoje dizia: Cristo é o centro da sua igreja, e é verdade. Ele é o centro da igreja, ele é o centro da família, ele é o centro da humanidade, ele é o centro do universo, ele é o centro de tudo. Agora, a grande questão é que talvez a nossa experiência, e que não permite que nós tenhamos ou melhor, o nosso viver é que talvez não permite que nós tenhamos tal experiência. Cristo é o centro da sua igreja, é um fato. Mas os tempos em que nós estamos vivendo de crise aponta para uma igreja fraca. E enquanto você estiver dizendo: não estamos fracos, não estamos em crise, não, a igreja, você estará privado de verificar a real condição e, consequentemente, privado de uma possível melhora. Então, olhe para as profecias bíblicas, olhe para o que Jesus disse acerca desses tempos, olhe para o que os apóstolos disseram acerca do nosso tempo, faça um juízo de valor acerca de você mesmo nesse tempo. Olhe para a igreja de Cristo no sentido geral, não no sentido denominacional, e veja o quanto que nós estamos em crise. Em tempos de crise espiritual, refletir e problematizar os nossos valores e anseios eternos. Este é o convite. Essa série nos chama a uma reflexão, para que nós possamos problematizar. Nós vamos problematizar. Talvez hoje a gente comece a problematizar, mas nós traremos aqui uma série de princípios, visto na experiência de Abraão. Os irmãos entenderão por que Abraão, para que você, olhando para a história e para as profecias, você agora olhando então para si, você possa ter essa aferição, você possa fazer esse juízo. Então não ouça como você ouve qualquer coisa,
ouve com atenção, se insira num processo, desculpe minha palavra, mas talvez não encontraria outra. Permita-se que você seja inserido num processo hermenêutico, de comunicação com a palavra se comunicando a você, e você se comunicando com a palavra, e esse diálogo entre você e a palavra, permitindo que a palavra reflita em você a vontade de Deus, reflita em você aquilo que você está sendo, como você está vivendo. E então vamos refletir e problematizar os nossos valores e anseios eternos, para que essa reflexão e essa problematização nos ajude a retomar, então, um alvo, um objetivo: retomar. Se você não quer retomar absolutamente os primeiros começos da sua experiência, então essa mensagem não é para você. Pelo menos agora, talvez seja algum dia. Embora, de modo geral, ela sirva para todos nós, mas tem aquele que faz a resistência. E, portanto, a palavra passará despercebida, como aconteceu com a semente que caiu à beira do caminho, que os pássaros comeram e nada brotou, né? De todo modo, esse é o encargo desta série, que vai governar a mensagem de hoje, a mensagem da semana que vem, e da outra, e quantas forem preciso. Tá bom? O tema dessa série, os irmãos já sabem, receberam certamente, é a necessidade de confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. De antemão, para que você seja ministrado verdadeiramente pelo encargo da palavra, você precisa entrar comigo nessas reflexões completamente desarmado. Desarme-se. Em que sentido? Que você coloque de lado todas as suas convicções teológicas, todas as estruturas doutrinárias, porque é costume e chega a ser normal você ouvir um tema como este, a necessidade de confirmar a nossa vocação e eleição, e logo você, ao invés de se abrir para ouvir o que será dito, você logo começa agora a interromper esse processo dentro de você mesmo, já questionando: como assim? Confirmar o quê? A eleição é divina, a predestinação é divina, a salvação é divina, ela é unilateral, é Deus quem dá, nada o homem precisa realizar para ser salvo. E aí você, neste momento, começa a fechar as portas para aquilo que você ainda não ouviu, inclusive. Tenha uma postura de ouvir a Escritura, não desprezando o seu conhecimento, mas permitindo a você saber pelo menos do que se trata. Essa série intitula-se A Necessidade de se confirmar ou de confirmar a nossa vocação e eleição. Então, desarme-se neste momento e vamos à Escritura, e vamos perceber que a Escritura nos ensina claramente sobre esse tema, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de teologização. Abre inicialmente sua Bíblia em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10 começa com uma expressão: por isso. E eu não tenho como seguir adiante na leitura, uma vez que eu proponho aos irmãos a leitura de um texto, que o que nos interessa neste momento é o que está no versículo 10 e no versículo 11, mas o problema é que o texto proposto começa com uma expressão, dizendo por isso. E se você não entender o que significa o isso, provavelmente você não vai entender o sentido dos versículos que nós queremos ler. Você precisa começar esse por isso, tendo clareza do que foi dito anteriormente. Esse isso retoma as ideias anteriores. E eu não vou ler todo o contexto, mas basta que os irmãos percebam que a partir do versículo 3, do capítulo 1 dessa epístola, o apóstolo Paulo começa apresentando, primeiramente no versículo 3, dizendo que pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as suas coisas, ou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Ou seja, qual que é o nosso alvo, o alvo da fé? Não é exatamente que nós nos tornemos plenamente
participantes da natureza divina, como consequência de termos sido libertados das paixões que há no mundo. Não são duas coisas contrárias? Não é verdade que nós somos tomados de paixões do mundo, ou não é? Sim ou não? Nós fomos treinados como crentes a dizer não, né? Não, isso é coisa do passado. Nós estávamos no mundo, agora nós somos salvos. Mas olhe para a sua experiência, em nome de Jesus. Olhe para o seu coração. Quantas coisas estão aí dentro ainda, dentro de mim, dentro de você. Eu não me refiro a usos e costumes, eu me refiro a um coração que precisa de transformação, das coisas reais dentro de nós, que não raramente nos afastam de Deus. Coisas, sentimentos, desejos, inclinações. É o que a Bíblia chama de paixões que há no mundo. Negativamente existem paixões que nos governam, que nos privam de Deus, que nos afastam de Deus, nos afastam dos irmãos, nos afastam da comunhão. Então, sendo nós livrados das paixões, nós então vamos o quê? Experimentar plenamente a participação na natureza divina. Vocês entendem essas duas questões? Estamos em busca de sermos participantes plenamente da natureza divina. Olhe para mim. Segundo, só seremos participantes plenamente da natureza divina uma vez que formos libertos das paixões que há no mundo. Logo, o cristão dirá: mas desse jeito, com essa colocação, isso é muito difícil. Isso é muito complicado. Nós costumamos olhar para nós e dizer: mas quando que isso vai acontecer? Sermos libertos das paixões que há no mundo e plenamente participantes da natureza divina, refletindo plenamente a Cristo a todo o universo. Certamente você não conseguirá de si mesmo. É por isso que existe a obra da graça. Porque a salvação é um fruto da graça divina. Ou seja, para que isso aconteça, todas as coisas, diga aleluia, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas. Tudo o que nós precisamos. Ou seja, não é por meio do esforço humano, não é a capacidade humana, mas existe uma força divina, uma dádiva divina, uma graça divina, um suprimento divino que nos foi dado. E esse suprimento divino, esse poder divino é que irá nos conduzir a essa participação, é que nos livrará das paixões que há no mundo. Então nós sabemos que nós precisamos de libertação, sabemos que o alvo é a participação plena na natureza divina, e sabemos que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas. Então estão aí com você. Você pergunta onde? Dentro de você. Como dentro de você? Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. O Cristo de Deus habita seu espírito humano. Você precisa agora voltar-se para dentro de si, o que os cristãos, na sua maioria, historicamente falando, não fizeram, porque os crentes foram ensinados a olhar para fora, para a roupa do outro, para o cabelo do outro, para as unhas do outro, olhando para fora no sentido de procurar alguma coisa externa que justifique a sua conduta, que defina a sua conduta exterior. Por isso que os crentes oram para fora, oram para o nada, oram para o alto, como se porventura estivesse falando com alguém que estivesse tão longe dele. O fato é que agora devemos olhar para dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E é esse reino que é o poder divino. Esse reino possui todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Já estão aí. Agora, o apóstolo Pedro vai argumentar. Então, a partir do versículo 5, dizendo: por isso mesmo, pelo fato de nós termos sido chamados para o seu reino e glória, pelo fato de nós termos recebido todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo fato de nós estamos caminhando para participar da glória e da virtude de Cristo, ou que seja, da natureza divina,
sendo nelas levados para nos sermos libertos das corrupções e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo, somos convidados agora a fazer uso, reunindo toda a vossa diligência. Reunindo, ou seja, você precisa agir. Não existe vida cristã estagnada ou estática. A vida cristã é dinâmica. A vida cristã, nós veremos nessa mensagem que ela é comparada a uma grande trajetória de vida e de experiência. A vida cristã, atenção, é um acontecimento que acontece todos os dias. Vida cristã não é ir a uma igreja, ser batizado, comer o pão da ceia e o vinho e cantar no coral. Não. Essas questões são necessidades da vida espiritual social. Mas vida cristã é um acontecimento que deve se atualizar todos os dias no nosso viver, na nossa existência. Pedro vai falar, por isso, reunindo toda a vossa diligência. Ele vai dizer, comece agora a tomar aquilo que o Senhor te deu e vai associando, vá praticando a virtude, o amor, a fraternidade, o domínio próprio. Tudo que o Senhor nos deu, comece a instrumentalizar para que você assim seja um crente frutífero, seja um crente vivo, seja um crente dinâmico, no sentido de uma vida adequada, uma expressão real do Evangelho por meio do nosso viver. Por isso, no versículo 12 ele diz, no versículo 10 ele diz, por isso, irmãos, por isso o quê? Por isso, irmãos, pelo fato de você ter sido chamado para o seu reino e glória, pelo fato de você já ter recebido todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo fato da necessidade que temos de instrumentalizar tudo o que recebemos, para que nós não venhamos a tropeçar em tempo nenhum, para que nós não sejamos crentes infrutíferos, crentes inativos, crentes infrutuosos. Ele diz, por isso, saiba de uma coisa, ou seja, diante do que foi dito até então, saiba de uma coisa, a sua eleição e a sua vocação precisam de ser confirmadas. Pastor, diga-me onde eu devo confirmar a minha eleição e a minha vocação, que eu quero ir lá, né? Pastor, a fila é grande, já está liberado, vai confirmar as pessoas de 42 anos, já pode ir fazer a confirmação, tem algum número de telefone onde eu possa ligar e dizer, estou confirmando, viu, minha eleição e a minha vocação, eu quero confirmar. Confirmar aqui não significa simplesmente você declarar, sou eleito e sou chamado. Veja o versículo 10, ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, ele diz, uma vez que você se entende chamado por Deus, quem é que se entende chamado por Deus? 4 pessoas, maravilha, muito bom, já é um progresso. Uma vez que você se entende eleito por Deus, quando ele diz procurar e confirmar, ele quer dizer mostre no viver onde está esse chamamento. Eu sou chamado. E aí tem discussões teológicas, arminianas, calvinistas, para debater se existe ou não um chamado, se todos são chamados, se somente alguns são chamados. Pedro resolve o problema teológico dizendo, olha, para de discutir. Você foi chamado, então mostre. Eu sou arminiano, mostre o chamamento. Eu sou calvinista, mostre o chamamento. Você precisa confirmar, no sentido de viver essa experiência. Porque se você é chamado, o chamamento tem que ser um acontecimento. Chamamento tem que ser uma experiência. Chamamento tem que ser algo orgânico e não algo conceitual. Chamamento não é uma proposição. Chamamento é uma experiência do coração, da alma e da sua consciência.
Ele diz: procurai confirmar cada vez mais a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo dessa maneira, ou seja, procedendo no sentido de você manifestar tal vocação e eleição, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, ou seja, somente confirmando a vossa vocação e eleição, é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí se segure para você não cair da cadeira. Você que é teólogo, você que é da linha calvinista, você que é defensor de uma teologia supostamente ortodoxa, saiba, a despeito do quanto você saiba sobre chamamento e sobre eleição, a despeito de o quanto o seu arranjo teológico esteja correto ou não, seja ortodoxo ou não, seja aceito ou não, o fato é que você, que se diz eleito e chamado, só terá amplamente suprida a sua entrada no reino de Deus, se procederes assim. Ou não está na sua Bíblia isso? Não, vamos ler. Vamos ler, versículo 11. Pois dessa maneira, que maneira? Versículo anterior. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Deus. A entrada no reino, que quando entrar no reino, você não vai chegar lá com digamos, com uma teologia sistemática aberta para falar para o anjo Gabriel, Miguel, para São Pedro, não sei quem é, que vai estar na porta: olha, está aqui, ó, eu tenho a teologia correta, posso entrar? Não, ele vai perguntar: você é chamado? O que você responderá? Sim. Você é eleito? Você responderá o quê? Sim. Mas você, por meio da confirmação, você confirmou a sua eleição? Ou você apenas pregou a eleição? Você foi um defensor da doutrina, ou você foi um confirmador na sua própria experiência acerca desse chamamento, acerca desse ato divino que é a eleição divina? Só será amplamente suprida a entrada do reino aqueles que assim procederam. E há um outro texto interessante, abra sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo fala de algo nesse sentido, dessa necessidade de termos uma vida cristã dinâmica. Uma vida cristã dinâmica quer dizer uma vida cristã que acontece. Ou seja, que tudo aquilo que diz o Evangelho está em pleno movimento e se manifestando a partir do seu coração para o mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, ou 12 a 14, que diz assim, veja bem, isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, tá, queridos? Ele diz assim, olha, não que eu o tenha já obtido a perfeição. Poxa vida. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. O que ele está dizendo? Não que eu o tenha já recebido. Se eu perguntasse para vocês, cada um de nós, você já recebeu a Cristo? Hã? Você já recebeu a Cristo? Sim ou não? Sim? Então está fechado. Você lembra quando foi que você recebeu a Cristo? Lembra? Você lembra a data? Não. Não a data. O ano? Qual foi o ano que você recebeu? Em 87, o mês você não lembra. Novembro. Em novembro de 1987, a Vera recebeu a Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz para Vera, e diz para todos nós aqui, que supomos que recebemos a Cristo. Ele diz, não que eu o tenha já recebido. Em outras palavras, ele está dizendo, eu ainda não o recebi. Você fala, mas como não, gente? Vamos parar um pouco, vamos refletir isso. Como Paulo está dizendo, aqui Paulo, apóstolo, se fosse ainda o antigo Saulo, né?
lá no judaísmo. Mas se você ler os versículos anteriores, ele está dizendo aqui é um testemunho do apóstolo, dizendo como era a sua vida no judaísmo, como ele encontrou a Cristo no caminho de Damasco, como ele deixou todas as coisas para trás, por amor a Cristo, e agora que ele está seguindo a Cristo, nesse caminho do Evangelho, nesse caminho da verdade, nesse caminho da vida, e neste momento ele diz, não que eu o tenha já recebido. Porque o conceito de Paulo para receber a Cristo não é o conceito que o cristianismo deu acerca de receber a Cristo. O cristianismo ensinou assim, olha, quem quer aceitar a Jesus, levante a mão. Você falou assim, puxa, eu tenho que aceitar. Não é nem uma questão de querer, é muito mais uma questão de necessidade. Meu pai está com câncer, eu estou desempregado, minha esposa está me colocando para fora de casa, meus filhos estão nas drogas, minha vida está uma miséria, está uma desgraça. E agora alguém pergunta, se eu quero, é lógico que eu quero, eu preciso. Querer não é bem assim. Querer, ninguém quer de fato. Vamos reconhecer isso aqui. Vamos pensar a situação, né? Querer. Pastor, eu quero a Cristo. Talvez você tenha alguma coisa de querer sim, mas precisamos... como Deus quando nós colocamos no início, né? Nós precisamos pegar esses valores, esses princípios e problematizá-los. Vamos aprender a fazer isso. Eu quero a Cristo. Paulo diz, tudo que para mim era lucro, tudo, deixei para trás, abandonei, larguei, considero-os como refúgio, considero-os como esterco de cocô de animal, mais especificamente, cocô de cachorro. E agora, depois ele fez tudo isso, ele diz, não que eu já o tenha recebido, não é verdade. O conceito paulino é diferente do nosso. Nos disseram, quem quer aceitar Jesus, você aceitou. Inclusive tinha uma experiência agora recente, uma pessoa pediu que eu a batizasse nas águas, já um cristão. E eu disse, olha, não vejo essa necessidade do batismo em água para você, sobretudo que já é um cristão, que inclusive já foi batizado nas águas. Ele disse, não, para mim isso é muito importante, para mim, a minha experiência subjetiva é muito importante, porque o batismo que eu tive, quando no início da minha conversão, eu me batizei porque eu queria namorar a filha do pastor. E o pastor não permitia que eu namorasse a filha dele se eu não batizasse, né? Então eu batizei, é lógico que eu batizei. Mas depois acabei me tornando de fato um cristão, mas não tive um batismo genuíno em água. Eu expliquei para ele o sentido do batismo em água, mas ele disse, não, mas para mim o símbolo é importante, e eu, portanto, o batizei. Mas daí os irmãos tiram que muitas vezes nós nos agregamos a um grupo chamado cristão, evangélico, o que quer que seja, em nome do evangelho, por motivos e interesses outros, que não é Jesus. Jesus é sofrimento, Jesus é abnegação, Jesus é desarmamento, Jesus é perdão incondicional, Jesus é amor absoluto, Jesus é entrega, Jesus é não murmurar, é não reclamar, Jesus é ser absoluto pelo Pai e dizer eu e o Pai somos um. Jesus é aquele que diz, se alguém quiser vir após mim, faça o mesmo que eu fiz. Eu estou negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e estou seguindo para o Pai. Quem quiser vir após mim, faça o mesmo. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Isso é Jesus. Você ainda quer Jesus? Jesus é destruição, é aniquilação de tudo aquilo que o pecado oferece como vantagens que nós temos neste mundo. É o diabo que diz o contrário do evangelho, porque se você prostrado me adorares, eu te darei a glória e os reinos de todo o mundo. Jesus disse, se você prostrado me adorares, você será morto, aniquilado, destruído no seu ego. Você vai ter que renunciar a perdoar ao seu semelhante, perdoar ao seu próximo, perdoar ao malfeitor, perdoar os inimigos. Isso é Jesus. E quando nós dissemos, eu aceito Jesus, lá em 1987, você estava dizendo isso? Exatamente. Vamos problematizar as coisas. Vamos pensar e refletir. Em nome de Jesus, todos nós.
Talvez você seja aquele crente que crê em Jesus e que aceita Jesus desde sempre. O que é aceitar Jesus desde sempre? Nasceu dentro da igreja. O parto foi feito no púlpito. Aí cresceu dentro de igreja, cantando. Aprendeu a tocar instrumento na igreja. Os melhores músicos são crentes desviados. Por quê? Porque desde pequenininho estava lá com a guitarra. Eu costumo dizer que a filha da Andréia vai ser uma excelente musicista. Não tem como não ser. Tem o gene da mãe, das tias, da avó, do avô. E está todo domingo, tem mais, é ouvindo nesse som dessa altura e é cantando no ouvido dela, que ela fica no colo aqui, ó. Não tem como não entrar a música no ouvido dela. Não tem, eu estou mentindo? Ali entra nem que seja na marra. Aí cresce 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ministro de louvor. Aceitou Jesus desde sempre. Você entende que tem muito crente desde sempre que nunca foi coisa nenhuma, em tempo nenhum? Então, quando você aceitou Jesus, você estava fazendo o que a Escritura diz? Até porque na Bíblia não existe a expressão aceitar Jesus. Na Bíblia tem a palavra receber. Quando Paulo diz, não que eu o tenha já recebido. Aí Paulo não tinha recebido? Tinha. Na verdade, é melhor colocar, Paulo começou a receber a Jesus no caminho de Damasco. A experiência de Paulo no caminho de Damasco é o começo de um receber contínuo, de um receber continuado. Porque a medida de Cristo é muito maior do que nós mesmos, enquanto seres históricos. Cristo é eterno, é pleno, Ele é grande. E nós, seres terrenos, históricos, presos no tempo, presos na cultura, presos nos hábitos, presos em tantas coisas que nos impedem de seguir adiante, vamos recebendo a Cristo pouco a pouco, na mesma proporção em que você ouve a palavra e diz sim, e esse sim vai ser posto à prova ainda hoje, ou amanhã, mas vai. Então quando ele diz, não que eu tenha já recebido, ele quer dizer, não que eu tenha recebido Cristo plenamente, eu ainda não recebi Cristo plenamente, eu já o recebi inicialmente, e eu continuo lutando, me apropriando, confirmando minha vocação, confirmando minha eleição, no sentido de que eu quero cada dia mais ser conformado a Cristo, quanto à sua morte, quanto aos seus sofrimentos, para que de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por isso ele diz, no texto proposto, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo. Mas prossigo para conquistar aquilo. Olha que maravilha. Quem aqui foi chamado? Quem aqui é eleito? Quem aqui começou a receber a Cristo? Aí havia a pergunta, você está prosseguindo? Olha a pergunta. Nós estamos problematizando, porque nós aprendemos a ouvir a palavra sem pensar. Respondemos sem pensar. Nós somos pessoas dogmáticas, que não pensam, que abrimos a mão da nossa capacidade de pensar. Quando eu falo nós, não é vocês aqui, eu não. Nós, seres humanos, de uma maneira geral. Nós, crentes, de uma maneira geral. Ouvimos, dizemos amém, sem entender o que está sendo dito. Então, Paulo está dizendo, não que eu tenha já recebido, nem que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo. A vida cristã é um prosseguir. A vida cristã é um continuar. A vida cristã é sempre um avançar.
A vida cristã é comparada a uma batalha, a uma luta, a um jogo no qual você está jogando com o fim de conquistar algo. Não perca isso de vista, mas prossigo para conquistar aquilo. Pastor, o que é aquilo? Conquistar aquilo. Olha o jogo de palavras que Paulo colocou. Conquistar aquilo para o qual, para aquilo, para o qual eu também fui conquistado. Ou seja, Jesus te conquistou. Jesus te conquistou. E Ele te conquistou para você conquistar aquilo. Você foi chamado para. Você foi eleito para. Você foi conquistado para. E Ele diz então no versículo seguinte, ou melhor ainda, no versículo 12, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então Paulo diz, eu somente comecei a receber a Cristo, não o recebi plenamente. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz, irmãos, eu também não julgo que eu já alcancei a Cristo. Não julgo havê-lo. Tem um lo aí na sua Bíblia, não? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Tem um lo? Você sabe quem é esse lo aí? Sabe quem é esse lo aí? É a irmã Lodebar. É? Lohane. Quais são as últimas palavras do versículo anterior aí? Os dois últimos nomes do versículo anterior. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado Cristo Jesus. Esse lo é um pronome que está retomando o elemento anterior. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei a Cristo. Você já alcançou a Cristo? Hã? Não entendi. Não. Mas isso eu sei. Eu também não alcancei, nem Paulo havia alcançado. Eu quero saber, você está caminhando na direção de alcançá-lo? Ou você está sentado na cadeira olhando, jogando a barriga do pastor? Tamanho da barriga do pastor. Ou está julgando os metais? Agora tem metais. No meu tempo de crente, era tudo tão simples. Imagina que quem tocava a base, o instrumento de base, que era só um violão, era o pastor Alexandre. Quem tocava a bateria era a irmã Amanda. E para que todos vocês fiquem mais satisfeitos com a nossa banda, no tempo de crente, eu me lembrei agora, havia um outro instrumento de base também, teclado. Se vocês adivinharem quem tocava o teclado, é Désio é Wagner, não, é o grande pianista. Quem tocava o teclado era, se espante, o pastor Josué. Estou mentindo? Não, eu estou mentindo? Diga-se, era eu. Verdade. Aí você fala, não, é porque no meu tempo a igreja era santa. Olha a santidade. Violão, pastor Alexandre. Bateria, Amanda, misericórdia. Teclado. Se para Amanda eu falei misericórdia, qual é a palavra que eu vou usar para Josué? Dupla misericórdia, supra misericórdia, ultra misericórdia. É, mas na necessidade cantaria também, se fosse o caso. Agora tem metais. E não é metal, é um trio. Que os metais, para serem completos, tem que ter os três. Né?
para dar aquele, o saxofone, o trompete e o trombone. Trombone de vara. Não sei como é que encontra a nota. Não tem. Depois ele vai me falar depois, viu? O que você está fazendo, irmão, em nome de Jesus? Paulo diz, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Ora, se a ideia é alcançar a Cristo, você está em movimento e na direção para alcançá-lo? Ou você está vendo o tempo passar, discutindo sobre Bolsonaro, discutindo sobre Lula, discutindo sobre Dilma, sobre STF? Não que você não tenha o seu papel de cidadão crítico, né? Tem. O problema é que enche o saco. É muito, é o dia inteiro. Vacina, não vacina, vacina, não vacina, vacina, não vacina. E Jesus está onde nessa história sua toda? Você entende a grande questão? Não, eu nem disso eu gosto, eu estou estudando para concurso. Pois é, concurso, passa, não passa, passa, não passa, passa. E Cristo está onde? Não importa, nós estamos cheios de atividades, mas não paramos para pensar, será que eu estou em movimento na direção de alcançá-lo? Quem está entendendo, queridos? Não fiquem chateados comigo não, tá, amados? Assim, eu falo assim porque é a nossa realidade, o que nós estamos vendo. Facebook o dia inteiro. Meme o dia inteiro. Os bonequinhos dançando o dia inteiro. Não tem os bonequinhos dançando? Um sapo dançando o dia inteiro. Agora tem um tal de... Meu avô me dizia... Você vai ver coisa, meu filho, você vai ver coisa. Eu vou nada, a Dindinha está mentindo. Quem já ouviu a Dindinha aqui? Mas que é engraçado é. Esse da Dindinha eu vou mandar para o Josué. Eu vou mandar para você assim que acabar a reunião. É boa. Mas vocês entendem que nós temos essa vida nossa, de sorrir, de brincar, não é? Estudar, Facebook, tudo isso faz parte, nós somos seres do nosso tempo. Só que nós temos um problema maior. Existe um objetivo maior. Paulo fala, quanto a mim, e toda vez que você estiver lendo um texto, sobretudo as Escrituras, quando alguém diz assim, irmãos, quanto a mim, você tem que tomar essas palavras e você tem que dizer para Paulo, Paulo, e quanto a mim, você tem que voltar. Porque senão fica uma leitura só de ir. Se ela não volta para você, não tem efeito nenhum. Quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, olha, são dois movimentos, um negativo, outro positivo. Um em esquecendo-me, uma atitude de deixar para trás. Deixa seu passado, o que você fez, o que você não fez. Deixa para trás as culpas, deixa para trás a acusação, deixa para trás o tempo perdido, o pecado cometido. Deixa para trás tudo aquilo que te atrapalha, que te enreda. Tem pessoas que estão vivendo um emaranhado de passado, de coisas, não conseguem avançar, não conseguem progredir, porque há 12 anos aconteceu uma coisa, e desde então, esquecendo-me das coisas, boas ou ruins, que para trás ficam, porque até as coisas boas, se já foram passadas, já não servem mais para o tempo atual. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele diz o quê? Prossigo. Olha novamente um verbo em movimento, ó. Prossigo para alcançar. Né? Deixa-me ver exatamente o texto. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, ó, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação. Qual que é o tema dessa mensagem? A necessidade de confirmar
a nossa vocação e eleição. Olha aqui. Paulo não tinha dúvida de que ele tinha sido chamado. Não estamos pregando contra o chamamento, pelo contrário, nós estamos colocando o chamamento à prova, colocando ele para existir de fato, para acontecer. Então, Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a introdução da mensagem, da série, né? E propriamente entrando naquilo que nós queremos problematizar, entrando agora efetivamente naquilo que nós precisamos conversar, porque são muitas coisas que nós vamos conversar nessa série, para você poder confirmar a sua eleição, sua vocação, você vai precisar de pensar sobre muita coisa, daquilo que Deus fez por você e da sua resposta a essas coisas que Deus fez por você. Nós vamos usar metaforicamente a experiência de Abraão. Lógico, sempre atualizando a experiência de Abraão com os termos neotestamentários. Alguém pergunta: mas pastor, por que Abraão? Você já pregou tanto sobre Abraão? Só que eu não vou contar a história de Abraão, porque vocês já conhecem a história de Abraão. Eu vou apontar alguns, vamos chamar de fundamentos, ou melhor, vamos chamá-los de marcos. Eu vou apontar alguns marcos que marcaram a experiência de Abraão. E quando eu apontar o marco, vocês logo irão identificá-lo. Nós vamos extrair desse marco um princípio aplicável à sua experiência pessoal com Deus. Nós seremos levados a pensar cada um desses marcos que estão bem descritos na experiência de Abraão. Alguém fala: pastor, mas por que Abraão? Ora, porque o Novo Testamento nos ensina sobre a vida cristã, e essa vida cristã, ela é calcada, ela é fundamentada, ela é alicerçada na fé, sim ou não? Não há vida cristã sem uma fé autêntica. E então o Novo Testamento nos ensina que Abraão é o pai de todos os que creem. Então, se Abraão é o nosso pai, nós vamos verificar isso. Então, significa que deve haver uma relação entre mim e Abraão. Sim ou não, pessoal? Deve haver uma relação. Quando a Bíblia fala de pai ou de paternidade, há pelo menos dois tipos básicos. Um que é o fundamental, e é a única paternidade real, é a paternidade orgânica e divina. Quando diz que nós somos filhos de Deus, que Deus nos criou como filhos, que nós temos o gene de Deus, que nós temos a vida de Deus, o sopro de Deus, nós somos filhos de fato. Falaremos daqui a pouco ou na próxima mensagem, vou expandir essa ideia. Mas existe um outro tipo de filho, de que diz a Escritura, que é um filho numa relação, digamos assim, de identificação. Imagine só quando diz: vós sois filhos do diabo. Será que Jesus estava dizendo que o diabo havia gerado no ventre de uma diaba alguém? É engraçado, porque quando se coloca com esses termos, fica engraçado. Mas o que tem de gente pensando que é assim, tem. Muita gente. Será que o diabo é pai? Em que sentido? Em que sentido? Se ele é pai, quem é a mãe? E se ele é pai e não é mãe, ele é criador? Pensa um pouco sobre isso. Pai na relação de identificação. Quando Jesus falou em João capítulo 8, que os líderes religiosos eram filhos do diabo, ele diz: olha, o diabo ele quer me matar. O diabo tem ódio de mim. O diabo tem raiva de mim. E vocês se identificam a essa consciência caída, e por isso vocês são filhos do diabo. São reprodutores do mesmo desejo e do mesmo sentimento do diabo. Essa identificação. Quando diz que Abraão é o pai de todos os que creem, quer dizer que Abraão é colocado na história bíblica
não para ser o velho patriarca, porque interesse pelo patriarca Abraão, só os verdadeiros judeus naturais de carne e sangue que devem ter tal busca, o tal desejo de conhecê-lo nessa expectativa. Abraão, para nós, ele serve enquanto um símbolo de revelação. Paulo diz em Romanos capítulo 4, que Abraão é colocado na história bíblica para sinalizar que a fé é dom de Deus para todos. Leia depois capítulo 4, sobretudo o versículo 11 de Romanos. Diz, olha, quando Abraão foi chamado, ele era incircunciso. Para quem não sabe o que é incircunciso, é mesmo que gentil. Para quem não sabe o que é gentil, é sem futuro. Sem futuro. Pagão velho. Quer saber de nada. Sem Deus, sem ninguém. Só comendo, bebendo, dormindo, casando, tocando terror e a vida continua. Então, quando Abraão foi chamado, ele era desse grupo aí, ó. Ele era sem futuro, ele era gentil, ele era incircunciso. A palavra mais bonita, né? Elegante. E agora que ele foi chamado, ele foi circuncidado, separado. Um sinal externo que mostrava a fé que ele tinha, para agora, uma vez circuncidado, vir a ser pai dos circuncidados. Então Abraão, ele tinha esse jogo, chamado incircunciso, circuncidado já chamado. Como a circuncisão é um símbolo da fé, isso implica que Abraão, ele representa o grande fato e a grande verdade de que a fé, por ele representada, é tanto dos gentios, quanto dos judeus. Então a fé é de todos. Aí naquele momento vem aquele teólogo sentado, lembrando o texto, já buscando a chave bíblica, quando Paulo diz a fé não é de todos. É óbvio que a fé não é de todos. É óbvio. Mas isso não diz que a fé é de todos, mas é óbvio e lógico que a fé é de todos. E é evidente que a fé não é de todos. Eu pergunto, o amor é de todos? Não. Eu posso amar, o outro não pode amar. Está privado de amar. É isso? O amor é de todos? Todos amam? Então, o fato de a fé ser de todos não significa que todos creem. Perfeito? A fé é de todos quer dizer que Deus estendeu a todos. Agora, quantos vão se apropriar disso é uma outra situação. Quando Paulo diz a fé não é de todos, ele está colocando no tempo, na experiência da fé, nem todos se apropriaram dela. Mas o fato é que Abraão, ele é o símbolo da fé, que é de todos. Então, quando nós, agora, nos identificamos com Abraão, quando nós nos apropriamos dessa fé, nós nos tornamos o quê? Simbolicamente, filhos de Abraão. Abraão é o protótipo, é o modelo, não de Cristo, ele é o modelo do pecador que foi chamado e que creu e que começou a sua trajetória. Olha aí. Então Abraão é uma pessoa como você. E a sua história está na Bíblia para falar de você e não dele. E aqui corrige-se o nosso olhar e a nossa leitura. Você que já leu a Bíblia 30 vezes, sabe a história toda de Abraão, esqueceu de ler na história de Abraão a sua própria história. Abraão está ali para você ser lido naquela história. Se ele é o protótipo, é o pai dos que creem, ele é o pai da fé nesse sentido, então você que se identifica com Abraão, porque você também creu, você tem que ler na história de Abraão a sua própria história. Interessante que a história de Abraão, ela tem um começo, tem uma trajetória e tem uma culminação, tem um fim. E a culminação da história de Abraão, quando ele chega no pico do monte Moriá, é dito, no último ato de fé de Abraão, na explosão e manifestação máxima da fé de Abraão, é dito, e se tornou amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo alguma coisa. É 21, é 22 ou é 23?
e se tornou amigo de Deus. Sabe o que significa se tornou amigo de Deus? Quer dizer que Abraão foi chamado para. Quando Abraão chega no ápice, na culminação da sua fé, quando ele poderia dizer, quanto a mim, eu o alcancei, colocando de modo oposto ao de Paulo, quando ele chega no final da sua história, lá no alto do Moriá, é dito, e foi chamado, agora, amigo de Deus. Ou seja, Abraão vai ser tomado por nós como nosso modelo, né? Nossa referência, porque ele representa a história da fé, porque ele representa você, quanto ao seu chamamento, quanto à sua necessidade de prosseguir e de avançar, até que um dia possa ser dito a seu respeito, o Cadmo se tornou amigo de Deus. O Francisco se tornou, enfim, amigo de Deus. Alguém fala, não, mas eu sou amigo de Deus. Para de bobagem. Amigo que é amigo não faz o que você faz. Né? Amigo que é amigo, a amizade nas Escrituras, né? Essa relação de amizade nas Escrituras é símbolo de plena reconciliação. Fala de um coração totalmente ganho, um coração que já não tem nenhuma barreira, não há a presença de nenhum desejo, de nenhum anseio que não seja o próprio Senhor. Então a história de Abraão será tomada por este motivo, porque ele é o pai de todos os que têm fé, de sorte que aqueles que têm fé são filhos de Abraão, Gálatas 3:7, e Abraão é aquele que se torna filho, amigo de Deus. Amém? Conseguimos hoje trazer uma boa introdução e pelo menos um vislumbre daquilo que nós hemos de falar nas próximas semanas. Vocês não podem perder as próximas ministrações, em nome de Jesus. Essas mensagens é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. É viver ou morrer. De modo então, certo que na próxima semana nós retomaremos deste ponto. Abraão, o protótipo de todos aqueles que, sendo chamado, creram e percorreram o caminho da sua salvação até se tornar amigo de Deus. Tá bom? E eu não vou recontar a história de Abraão. Nós vamos interpretar e compreender a história de Abraão à luz do Novo Testamento. Amém?